Essa aula está sendo gravada para a turma de Criação de Assets 2 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dela não fazer o menor sentido para você, mas eu espero que ela ajude você de alguma forma. Essa aula faz parte de uma playlist de aulas, né? É possível encontrar no meu canal a playlist Criação de Assets 2 do primeiro semestre de 2023, que é quando esse vídeo foi gravado. E a gente tem aqui uma sequência de aulas que eu estou gravando, né? A gente falou sobre textura encaixável na aula anterior, e agora a gente vai falar sobre compatibilidade de materiais para tentar chegar. Eu não sei se eu consigo fazer isso num vídeo só, mas talvez eu faça. É, sobre a compatibilidade de materiais entre a Unity e o Blender. Já adiantando, é zero. É zero. São dois motores diferentes de processamento de dados, então, mesmo que eles tenham informações semelhantes, o resultado pode ficar diferente. A gente não tem garantia de que vai conseguir o mesmo resultado com dois motores diferentes. Então, a se explicar. O Blender, esta maravilha aqui da tecnologia open source, ele tem três motores de render. O Workbench, que é esse espaço aqui acinzentado que a gente usa para modelar. Isso é um renderizador que chama Workbench. A gente tem o Eevee. O Eevee ele é um renderizador em tempo real. É o que a gente usa para ver os materiais aqui em tempo real. Então, esse é o Eevee. Ele consegue produzir um visual semelhante ao visual de jogos. Né? É possível, inclusive, fazer jogos usando o Eevee e alguns motores específicos, né, que são motores que se plugam ao Blender. Então, você tem o Eevee. E a gente tem o Cycles, que é muito parecido com o Eevee, mas ele é mais fotorrealista, né? Então ele consegue trazer elementos de produção visual do fotorrealismo. Então, a gente tem esses três renderizadores aqui. O renderizador Eevee e o Cycles utilizam um sistema de material interno do Blender, tá? Então tanto o Cycles quanto o Eevee vão utilizar o Shader Editor para poder criar os materiais. E dentro do Shader Editor, eu vou ter uma série de nodes de criação de shader, né? Então eu vou ter tanto os meta shaders, então isso aqui é um meta shader, que tem dentro dele todas as variáveis que eles consideram importantes para criar qualquer superfície que exista no mundo. Então a ideia desse meta shader é que eu consiga fazer qualquer superfície que existe no mundo. E eu vou ter nesse meta shader aqui, ó, 1 milhão de entradas possíveis, né? Eu vou ter, além das formas de calcular os raios na superfície, eu vou ter como colocar cor, como colocar é, translucência de pele, de cera, né? Que é o subsurface. Eu vou ter como fazer o objeto ser metálico ou ser um objeto especular, né? Uma coisa mais para o lado do plástico, mais para o lado do metal. Eu tenho como controlar se o objeto é poroso, se ele é liso, né? Se ele é um metal escovado ou se ele é um metal mais liso. Se ele é tecido, se ele tem mais brilho nas extremidades, né? Se ele possui uma camada de pintura por cima dele ou não, né? Se ele é um objeto com refração da luz ou que transmite a luz refratando ela, né? Se eu estou emitindo luz, se eu sou um objeto luminoso ou não, né? E quais são as configurações de relevo e transparência que eu tenho. Então, isso é um meta shader. Ele tem 1 milhão de configurações. É muito comum você querer fazer um material no Blender e você usar todos esses valores. Está aqui, por que eu não vou usar? Né? Então, você está fazendo uma coisa no Blender para finalizar no Blender, maravilha. E o Blender ainda me dá um tanto de shaders avulso, ou seja, cada uma dessas entradas que eu citei aqui, eu posso ter ela separadamente num material mais personalizado, ou seja, eu posso programar um material mais personalizado no Blender, tirando, na verdade, alguns desses elementos e fazendo combinações
diferentes desses processos. Então, todos esses conteúdos, por exemplo, eu tenho como ter um objeto que ele é vidro emissivo, mas que ele não tem outros fatores. Ou ele tem duas camadas de vidro e duas camadas de emissão sobrepostas. Vai saber o que você vai fazer com isso. Enfim, eu posso fazer coisas muito específicas aqui, certo? É, No caso do Workbench, o Workbench ele é só para visualização do espaço 3D, então ele não usa os materiais, ele usa só as cores de renderização da interface, né? Então esses dois aqui são parte do nosso problema. Parte do nosso problema por quê? Porque eu posso montar um material bonito aqui no Blender que não vai funcionar na Unity, tá? Então esse é parte do nosso problema. Pessoas que estão online comigo, quem está respondendo sempre é o Juan, o Arthur, o Cláudio, né? Vocês estão online. Deu para entender o que eu falei até agora? Eu vou pegar. Vocês conseguiram captar, né? Então, resumindo, né, o que eu falei a gente tem recursos aqui e um processo de cálculo aqui que é próprio desse motor. E que eu vou ter um problema de comunicação entre esses processos. Tá. Vamos para a Unity. A Unity tem três renderizadores também, porque obviamente que esse povo gosta de três, né? Então a Unity tem três renderizadores. Ela vai ter o Core, que seria o built-in, seria o renderizador que já vem na instalação do motor. Tá? Então você instala o motor, ele tem a ferramenta de render. A gente chama de built-in, mas a gente vai conhecer ela por Core. A gente tem um negócio que chama Universal Render Pipeline, que é um processo de renderização para jogos direcionado para mobile, mas que inclui na cena padrão alguns recursos que não tem na cena padrão do Core. Também existem algumas otimizações de cálculo que deixam o RP ligeiramente mais rápido do que o Core. Né? O Core seria uma média entre o que dá para fazer de acabamento mais elaborado e o que dá para fazer de acabamento mais leve. Então ele é mais ou menos um meio termo entre acabamento de alto nível e acabamento mobile. O RP ele é para ser universal, então ele é para rodar de fora a fora, mas ele tem uma otimização um pouco mais elaborada. E para a gente resolve bastante o que eu quero. E a gente tem o HDRP, que é o High Definition Render Pipeline. Né? Tudo que eu estou falando está escrito aqui. O High Definition Render Pipeline vai usar todas as capacidades do motor. Então ele é direcionado para PC e console. Se você usar o HDRP para mobile, ele provavelmente não vai cobrir um bom mercado, não por enquanto, pelo menos, vai saber o que é o celular do futuro. Quem estiver no futuro vendo celulares do futuro pode falar para a gente se agora tudo é no celular e se eu posso aposentar meus PC, meus consoles e tal. Mas enfim, eu vou criar um projeto URP, tá? Isso é uma coisa a se observar, tá, crianças? A Unity não tem feito grandes investimentos no Core, no 3D Core. Ela está dando preferência para o 3D Core é esse aqui, tá? O Core Built-in. Né? Eu tô falando Core por causa do Core que está escrito aqui, mas é Built-in. É, tá? É Built-in Render. Tá? Ela não tem feito grandes investimentos no Built-in atualmente, e ela tem a própria documentação da Unity recomenda que os projetos a partir da versão 2020 sejam feitos no RP ou no HDRP, né? Mas os projetos que miram em múltiplas plataformas, a própria documentação da Unity recomenda que seja usado o RP, mesmo o RP não sendo ainda totalmente documentado. Eles estão falando que esse renderizador está mais eficaz. Então, não tem problema usar o 3D Core, não tem problema usar o 3D RP na sua vida, mas aqui eu imagino que dentro do curso a gente consiga fazer um trabalho mais alinhado com o que a gente tem de renderização de mercado, usando o RP. A gente faz um jogo que pode rodar num monte de máquina e tem as capacidades de tratamento de um jogo maior.
Então, eu vou criar um projeto aqui. Vai demorar uma eternidade para esse projeto ficar pronto, mas graças a Deus nossas aulas elas são longas e eu tenho 50 minutos ainda para falar sobre essas compatibilidades, né? Essas compatibilidades também elas vão entrar, se Deus quiser dar tempo de eu entrar no que é a base do sistema de nodes, né? Da criação de nodes. É, esse é parte do nosso problema na diferença da coisa. Tá? E o que eu quero ver, na verdade, entre os dois renderizadores, ou seja, na hora que eu pensar no cycles, né, barra Eve, né, é, qual que é a compatibilidade entre... Aqui no caso, eu estou usando o 3D, o RP da Unity, né? Mas acaba que, se for compatível com o RP, provavelmente vai ser compatível com o HDRP. Então, a gente, o HDRP vai ter mais recurso, na verdade, né? Então, se for compatível com um, provavelmente vai ser compatível com o outro também, tá? Então é isso que a gente quer ver aqui agora. Quando a gente fala de compatibilidade é quais informações que são congruentes. Eu já circulei aqui na aula anterior algumas dessas configurações, né? Eu já circulei algumas aqui, mas eu quero mostrar de onde é que veio essa informação, de onde é que veio esse, né? Obviamente, se a Unity deixar. É, de onde é que vem essa informação, para não parecer que eu estou puxando essa informação do além, né? Né? Como é que você sabe que você pode produzir uma coisa no Blender e levar para a Unity, né? De onde é que você está tirando esse dado, né? Então, o que eu quero é tirar esse dado da própria Unity. Então, se você vai produzir um jogo, o ideal é que você pegue a formatação de material do jogo para definir o que você pode fazer no seu software 3D, sempre. O jogo o motor de jogos é a ponta de saída, então você tem que tirar do motor quais são os seus limites de trabalho. E geralmente motores de jogos são mais limitados do que software de animação. Software de animação tem muito mais recurso do que software de tempo real para renderização, porque eu não tenho que preocupar com real time, né? Eu posso ficar horas processando refração, rebatimento de luz numa animação que vai virar um vídeo, né? Então, sempre tem mais recurso. Ah, Deus é Pai, a cena tá abrindo, né? Já deu até um cabeçalho aqui para mim, ó. A vida é tão diferente quando a gente está usando o motor da Unity. Vamos lá, respira fundo. Então eu tenho aqui a minha cena da Unity. A diferença principal do RP é esse asset aqui que me dá pós-processamento de imagem. Então isso é bem legal. Essa é a principal diferença que eu vou ter entre a cena padrão da Unity e a cena do RP. É esse objeto de tratamento. E aqui ó, eu vou criar na Unity. Eu quero criar um material e um shader. Tá? Tá. Então eu vou criar um material genérico aqui. É, Então esse material aqui que eu criei, é, eu vou chamar default, só para a gente ficar bem claro do que eu estou falando, default. E o material default, ele tem, olha só, esse é o material default. Ele tem entrada de cor, então isso aqui é cor. Será que eu consigo colocar o Blender e a Unity lado a lado? Só para a gente poder ver aqui, ó. Então, base map aqui, ó, isso aqui é cor. Deixa eu tirar essas coisinhas aqui, só porque, né? Então, beleza. Base map, base color. Metallic map e o valor de metálico aqui, ó. Deixa eu deixar o Blender sempre por cima. Sempre no topo. Aí eu consigo vir para cá. Aqui, ó, metálico de 0 a 1. Então eu tenho metálico aqui, ó, de 0 a 1. Então essas informações são idênticas. É a mesma informação. O objeto é metálico ou não é metálico?
Mas olha só, não tem especular aqui, ó. Então, se eu estiver fazendo um objeto metálico, ele não pode ser especular. Isso é muito importante para a gente. Essas informações têm que ser tratadas em alternância. Se meu objeto é especular, ele não é metálico. Se ele é metálico, ele não é especular. No Blender eu posso ter os dois ao mesmo tempo. E na Unity não. Se eu trocar aqui para outros materiais, talvez eu consiga, né, ter um que vai me dar o controle de especular, tá vendo? Então esse aqui, ó, ele é especular. O valor dele é de especular. Inclusive ele é, né, tipo, mapa de especular. Então, vou voltar para o lid. Então isso é bom saber. Se o seu objeto ele vai ser especular, ele não é metálico. Se ele é metálico, ele não é especular. Então essa é a compatibilidade que a gente tem que estar ciente. Aqui, ó, eu tenho um valor na, na Unity que é invertido em relação ao Blender. Roughness e Smoothness é a mesma coisa. Então, Smoothness é liso no 1 e rugoso no 0. Rugoso é liso no 0, rugoso no 1. Então, esse valor ele está invertido. Então, toda vez que eu for usar uma informação dessa daqui e eu for levar para a Unity, talvez eu tenha que inverter as cores. E aí eu consigo fazer compatível, né? Então, tem que lembrar que Roughness é smooth, tá? Isso é importante. Eu tenho normal map, eu tenho normal map. Então, tem normal map aqui, tem normal map aqui. Então, existe uma informação que é idêntica aqui, qual que é o mapa de normal. Olha só, eu tenho um height-map aqui e eu não tenho height-map aqui. Será que eu tenho height-map aqui no Blender? Vector. Bump, Displacement, Vector Displacement. Ou seja, não tenho esse height-map. Não quer dizer que eu não possa criar um height-map no Blender, mas ele não tem esse valor por padrão, né? Então eu tenho um valor aqui que não é igual. E eu tenho um valor aqui, ó, que é o Occlusion Map, que eu também não tenho ele aqui, ó. Mas eu tenho ele, uma coisa que a gente usa para ele, que é o Ambient Occlusion, né? Então, esse Ambient Occlusion aqui, ó, a cor que sai daqui, ou o tom de cinza que sai daqui, eu posso associar ele ao Occlusion Map. Então eu consigo, mesmo que eu não tenha um mapa de oclusão aqui, eu consigo gerar uma imagem que funciona como um mapa de oclusão, né? É... Então, o Ambient Occlusion, se você olhar a descrição aqui da Unity, ele fala, ó, é sombra da luz ambiente. Esse aqui vai ser a mesma coisa, é sombra da luz ambiente, tá? Então, é possível? É possível, mas eu tive que buscar um input diferente aqui, né? Então, eu tive que buscar um input diferenciado no Blender para poder fazer esse espaço, tá? Eu tenho o controle de emissão e a força da emissão, mas elas estão embutidas no mesmo mapa. Então, eu possuo compatibilidade de emissão, deixa eu pôr normal aqui, que normal tem também, é, mas a força da emissão ela está associada aqui no HDR, né? Se eu tirar o HDR, né, se essa imagem não for uma imagem HDR, talvez ele me dê o valor em slider, né? Mas o HDR ele vai me dar essa intensidade aqui dentro. Então a força está dentro, né? É, a força está aqui dentro desses controles aqui. E no caso do Blender a força está aqui fora. Outra coisa é que tudo no Blender é HDR e na Unity você pode ou não ter a cor como HDR, tá? Então isso é uma opção que no Blender já é o jeito que ele produz a renderização dele e na Unity você pode ter coisa HDR e não nas cores, tá? Tem uma HDR seria High Dynamic Range, ou seja, é uma
amostragem alta de tons de cor. Tá? E eu tenho controle de alfa também, tá? Então existe controle de alfa. Meu objeto ele não é alfa aqui, eu posso falar que ele é alfa aqui, e que ele tem a coisa do alfa, e eu vou ter o input do alfa dentro da própria cor, né? Então, se você fizer uma imagem no Blender também, deixa eu colocar aqui só para mostrar aqui. Eu tenho aqui também na minha cor o controle de alfa, tá? Então, mesma coisa. Eu posso falar que o objeto é alfa ou não. No caso do Blender, eu preciso falar também que o objeto ele é transparente. Então, eu preciso falar que ele tem alfa também, tá? Então, nos dois casos, né, eu preciso configurar o que eu quero de alfa aqui, né? Mesma coisa, se eu vier aqui, qual que é a face que está renderizando, qual que é a face que está renderizando, né? Qual que é o tipo de alfa, qual que é o tipo de alfa, tá? Qual que é o tipo de transparência. Então, existe é, é, as mesmas configurações nesses blocos aqui, ó, né? Então, existe nesses blocos aqui. Tranquilo até agora, pessoas? Deu para pegar isso até o momento? Manda uma palma aí para mim, uma mãozinha, se você tiver entendido. Se não, manda pergunta. Mas resumindo, isso quer dizer que todos os outros não adianta eu usar, entendeu? A grosso modo é isso. Nenhuma das outras informações, se eu criar no Blender, tem onde eu espetar ela aqui, ó, né? O que eu vou ter aqui no material padrão é talvez uma mistura de camada. Então, se eu fizer uma mistura de multiply aqui, eu consigo fazer ela aqui também, tá? Então, se eu consigo acrescentar uma camada de multiply, uma segunda camada de informação, mas ainda é cor, né? Tem a máscara também. A máscara acho que acaba precisando de uma aula à parte para ela, mas seria a mistura de dois materiais dentro de um material só. Tá? Vamos ver. Beleza. O que mais nós temos aqui na Unity? Vamos lá. Então, qualquer material desses aqui, ó, qualquer material que você escolher aqui, ó, você pode usar todos? Claro que pode. Posso usar todos os materiais? Pode usar todos os materiais. Mas toda vez que você trocar o shader do seu material, né, lembra, o material é o default, né, e o que eu estou mudando é o shader. Toda vez que eu mudar o shader aqui, eu tenho que ver o que eu tenho de opção. Então, quer usar o Autodesk Interativo? Olha só o Autodesk Interativo. Cadê? Autodesk Interativo. Olha só, ele tem entrada de imagem de rugosidade. Ó. Então, se você não quiser inverter a cor, né, você pode usar o Autodesk Interativo, que vai te dar um valor de rugosidade. Né? Então, aqui, ó, no Autodesk Interativo, a oclusão tem o mesmo nome do Blender, que é Ambient Occlusion. Então, uma observação sobre o Autodesk Interativo é que ele é mais alinhado ao vocabulário do Blender. Então, Basic Color é Basic Color, Metallic é Metallic, Roughness é Roughness, Emissive é Emission, AO é AO. Então, esse é um bom material default para poder fazer alinhamento com o Blender. Tá? Então, fiquem sabendo disso. Existe material mais compatível. E agora vamos ver o sistema de nodes da Unity para ver como que essa mesma estrutura se manifesta lá. Então eu vou criar aqui ó, um shader graph. Tá? O que eu estou fazendo aqui é criar um shader graph de URP com o Lit Shader Graph. Lit Shader Graph é o padrão de uma cena iluminada. Tá? Os outros eles estão relacionados a não ser sensível à luz ou ser bidimensional ou ainda ser um plano sobreposto no modelo, então
não me interessa nenhum dos outros abaixo por enquanto, tá? Não nessa aula. Me interessa o Lit Shader Graph. O Lit Shader Graph é o que mais se aproxima do que eu estou fazendo no Blender, que é um objeto que é sensível à luz. Então, se eu criar esse shader aqui, ó, eu vou criar o Lit Shader Graph, vou batizar ele de Udan Shader, porque está chegando perto da hora do almoço e a fome está começando a falar, então o pensamento começou a ficar turvo. Udan Shader. Então agora eu tenho o quê? Eu tenho esse sistema de node aqui, ó, que eu vou abrir o meu shader editor. O meu material agora, ele pode usar o meu shader personalizado, ó, o Dan Shader. Yay. Então agora eu estou criando um shader que é meu shader. Meu shader não tem nenhum input aqui, porque eu ainda não editei ele. Ou seja, eu ainda não editei o meu shader. Mas vamos lá, deixa eu clicar no meu shader aqui, deixa eu abrir o shader editor. E aí a gente vai ter o sistema. Eu não quero, eu quero só aumentar o espaço aqui. A gente vai ter um sistema de nodes aqui, ó. E aí vamos voltar no Blender, mais uma vez. E vamos dar zoom aqui, que graças a Deus com isso aqui eu posso dar zoom, tá? Então, aqui não repara, isso aqui é um inspector, ele vai me falar sobre o que está selecionado. Eu vou tirar o inspector da cena, tá? Me interessa isso aqui. Eu vou tirar também o main preview, eu não preciso do main preview agora não. Me interessa isso aqui, ó. Esse é o shader padrão da Unity, comparado com o shader padrão do Blender, né? O shader default do Blender. Então, olha que interessante. Vamos lá. Eu troquei de shader, mas o que, que eu tenho nele? Base Color, normal, mapa de normal, metálico, observa que ou é metálico ou é especular, aqui é metálico. E smoothness, ou seja, rugosidade é smoothness de novo, smoothness. Emissão, né? E eu vou ter o que? O Ambient Occlusion, que é o meu Ambient Occlusion aqui. Então é a mesma coisa. São as mesmas saídas, por padrão. Então isso aqui, ó, se eu for no meu Graph Inspector, eu consigo mudar o tipo Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Eu consigo mudar o tipo de lit aqui, eu consigo mudar o tipo de workflow. Então aqui eu posso fazer o quê? Eu posso fazer com que esse material seja especular ao invés de metálico. Então, metálico, especular. Mudou aqui embaixo. Posso mudar a ordem aqui, mas no geral é isso que está acontecendo. Se entrou um, saiu o outro. Eu não consigo ter os dois ao mesmo tempo. Tá? É... Eu consigo mudar opaco para transparente. E aí eu vou ter o alfa. Ou seja, o alfa aparece aqui porque eu mudei de transparência. Aqui tem as configurações né, como é que ele vai renderizar o lado da frente, o lado de trás, ou os dois, né? Então tem configurações, mas no geral eu estou no mesmo lugar que eu estava antes. Eu estou exatamente no mesmo lugar. A diferença aqui, ó, a diferença do Vertex Graph é a mesma diferença do Blender. Não é a extremidade, mas é para trás dela. No shader padrão, se eu quiser entrar com uma imagem, ela já tem que estar achatada numa camada só. Mas aqui, ó, eu consigo entrar com duas imagens. Então, se eu colocar um test tree, se eu colocar uma textura aqui, né, no meu shader graph, e eu quiser fazer misturas dela em camadas do mesmo jeito que o Blender, eu consigo. Então, eu vou duplicar isso aqui, né, e vou colocar uma mistura, no caso aqui vai chamar blend, tá? Que é a mesma coisa
da mistura do. Deixa eu apagar isso aqui, deixa eu adicionar sample test tree. Né? E eu vou ter um modo de mistura aqui, ó. Mesma coisa. Multiply, mix, overlay, overwrite, mesma coisa. E o controle de opacidade, que seria o equivalente lá no Blender, é o controle de fator, né? Então, deixa eu minimizar isso aqui, minimizar esse cara aqui. Então, é a mesma estrutura. Então, quer dizer que se eu criar uma dupla de imagens no Blender, agora eu posso trazer essas imagens separadas para a Unity, né? Então, eu não consigo fazer as mesmas coordenadas, né? Se eu for maximizar aqui, ó, você vai ver que o input dele aqui é o V. Talvez eu não consiga achar a mesma coordenada de montagem para fazer o generated. Talvez o cálculo seja diferente, né? A gente tem que explorar isso um pouco mais. Mas o importante é isso aqui, ó. Quando você tem um material, um shader que você está criando por você mesmo, no Shader Graph você consegue criar a multiplicidade de inputs e o controle de mistura, usando o mesmo processo que no Blender. Quando você está no material default, deixa eu voltar aqui para minha cena, deixa eu puxar meu inspector de novo. Então, se eu trocar para o meu material default, universal lit, eu só tenho como entrar com uma imagem aqui. Então, eu não consigo combinar duas imagens para fazer a cor aqui nesse espaço. Eu consigo porque a gente me dá um extra aqui, mas ainda assim eu não consigo controlar como que mistura. Então, se eu coloquei aqui, ele é automaticamente multiply. E lá eu consigo misturar e falar qual é o tipo de mistura. Inclusive usar tipos de mistura que são semelhantes aqui, ó. Então eu consigo fazer essa reconstrução lá. Então o Shader Graph ele é ligeiramente mais compatível com o material do Blender, mas eu continuo tendo que reconstruir o sistema de Node dentro da Unity. Então, se eu vou fazer um material na Unity, e se eu vou usar esse material, essa logística da Unity é que vai mandar no meu processo do Blender. Então, é a Unity que está falando para mim que eu só posso usar esses espaços. É a Unity que está limitando isso aqui para mim. Né? Não é o Blender, né? É o próprio Unity. Se eu entrar aqui de novo, vou entrar aqui. O que mais que eu tenho aqui? Eu sei que eu tenho como adicionar o Clear Coat. Então eu tenho aqui, ó. Então esses aqui são todos os meus inputs aqui, ó. Alpha, especular, smoothness, normal. Três tipos de coordenada, mas todos eles são normal. Metálico, emissão. E aqui, ó, eu tenho o Clear Coat, que é um que eu só vou ter dentro dos nodes. Então eu tenho o Coat Mask e o Coat Smoothness, que é o equivalente ao Clear Coat. Então se eu clicar aqui, ó, eu vou ter o Coat. Mas aí, se eu não me engano, o Coat ele só é compatível com o HDRP. Com o RP ele não é compatível, se eu não me engano. Então eu teria que estar usando o. Mas não tem outras coisas. Então se eu clicar aqui com o botão direito é Block Node, mesmo que eu queira, não existem os blocos para eu poder criar outra coisa. Né? Ou seja, ele não me dá blocos adicionais. Então ele não me dá subscatter surfacing, ele não me dá sheen, ele não me dá anisotrópico, ele não me dá mesmo. Nada disso aqui existe lá. Né? O Clear Coat existe, mas se eu não me engano, ele é restrito ao HDRP. Não tem transmission, não tem refração, não tem nada disso aqui, não tem nada desses caras aqui. Tá? Dito isso, dito isso, qualquer montagem de nodes de vocês, qualquer montagem de nodes de vocês que seja encaixada em um desses aqui, vamos colocar bonitinho, que seja encaixada em um desses aqui, ó,
a gente consegue traduzir na Unity. Então, se você fez um shader no Blender, que você gostou dele, e ele tá bacana para você, e você quer reproduzir ele na Unity, né, é importante que você respeite esse limite. Ou ainda, para repetir mais uma vez, qualquer shader que você fizer no Blender que se conecte nesses aqui, a gente consegue reconstruir na Unity. E é essa que é a nossa compatibilidade. Eu preciso respeitar esses nodes aqui. E aí, vocês podem usar o que eu passei na aula anterior, né, de Tile, né, para fazer essas montagens aqui, que a gente consegue fazer materiais interessantes para levar para a Unity, né? Ou seja, vocês podem explorar bastante essa ferramenta. A gente ainda vai ter mais uma aula hoje. Infelizmente, a gente não vai ter tempo para essa próxima aula, que ela é um pouco mais longa. Então, provavelmente semana que vem eu vou falar um pouco mais sobre ela. A gente tem uma aula de feedback, mas aí eu consigo fazer uma aula de feedback e uma aula teórica, né? Então, semana que vem, a gente vai falar sobre as montagens de nodes e como que vocês podem usar as montagens de nodes. Algumas sugestões de montagem de node, algumas coisas assim. Para quem tiver curioso, né, é, a gente já tem essas aulas gravadas aqui, né, visão geral de shader nodes no Blender, já tem uma versão dela gravada, né? Então, para quem quiser explorar isso aqui, tá? Lembrando que a gente vai ver esses shader nodes no Blender por causa do processo de bake. Depois a gente vai explorar mais isso na Unity, né? Depois a gente segue explorando isso dentro da Unity, porque nem tudo eu preciso da bake graças ao sistema de nodes da Unity. Eu não preciso da bake em 100% das minhas texturas, dos meus materiais. Eu consigo fazer combinações aqui dependendo do tipo de acabamento que a gente queira. Mas o raciocínio das duas ferramentas é a mesma, né? Você está plugando os elementos de imagem, textura, cor, valor aqui para chegar num resultado em uma das variáveis de superfície, né, que é cor, especular ou metálico, relevo, né, o normal, smoothness ou rugosidade, né, emissão, né, as sombras ambientais e as transparências. Né? A gente acaba caindo sempre nesses. Isso aqui é o que? 7? 3, 5, 7. Nessas 7 variáveis aqui, a gente acaba sempre caindo em algo nesse sentido. Beleza? Então, de novo, fiquem à vontade para explorar a ferramenta do Blender. Lembrando que nossa entrega é dentro do Blender, a nossa próxima entrega é no Blender. E essas explorações elas vão ser muito bem-vindas, né? Ou seja, esse processo aqui vai ser muito bem-vindo. Né? Aqui, por exemplo, eu tenho um material que eu só preciso levar uma imagem de cor, uma imagem de normal e configurar a rugosidade e o metálico de acordo com os valores que, né, acho que na verdade eu estava usando especular. Especular e rugosidade de acordo com os valores que eu achar que ficaram interessantes aqui, né? Então, é, essa configuração aqui dessa madeira, né? Eu vou conseguir reproduzir lá, porque os valores são os mesmos, né? Os valores lá também são de 0 e 1, então eu consigo reproduzir identicamente, né, o comportamento da superfície. Né? Compreendido, pessoas? Deu para entender? Podemos encerrar aqui ou tem alguma pergunta? Se tiver pergunta, sabe mandar a pergunta. Se tiver ok, manda para mim uma bolinha aí no bate-papo. Se eu não tiver caído, né? Sempre tem a chance de eu ter caído da internet. Isso aí, pessoas. Vou fechando aqui. Se bem que aqui, ó,
Eu acho que a gente pode fazer um print mais interessante para essa aula. Deixa eu tirar o graph, deixa eu tirar o Blackboard. Eu acho que tem um print melhor para essa aula. Vamos fazer assim. Então esse vai ser meu thumbnail. Esse vai ser meu thumbnail. Massa demais. Então é isso. Mais uma vez, obrigado para quem participou, mandando pergunta ou mandando bolinhas. E obrigado por quem estiver vendo isso no YouTube ou gravado. Eu espero que a aula tenha sido útil para vocês.